Bom dia, alunos do nono ano. Com muito amor e carinho que a gente começa a semana. Queria lembrá-los que alguns alunos ainda estão devendo as atividades do PET 1 e do PET 2. Nós já estamos no PET 3 e na segunda atividade do PET 3 e ainda não me entregaram. Também não me entregaram as atividades 1 do PET 3. Então eu peço que vocês façam essas atividades, tá bom? Iniciamos a nossa semana do PET 3, do exercício 2, falando sobre o folclore. E nós vamos falar sobre as danças folclóricas. As danças folclóricas são as formas tradicionais de danças de um determinado povo, uma determinada cultura, uma determinada civilização, e que é transmitida para toda uma sociedade, toda uma geração, né? As danças são muito importantes culturalmente para a humanidade e para a cultura da humanidade. Elas ajudam a gente a ver os fatos narrados, a história, as lendas, e todo o desenvolvimento de um lugar. Tá? O folclore brasileiro é o folclore mais rico que tem no mundo. Ele traz toda essa característica para nós, além das histórias contadas. Ele ainda nos traz as danças, né? Nos remete às danças, e essas danças podem ser desde cirandas até as danças coreografadas, como as danças de par, as danças sozinhas e as danças com pares sozinhos. Para a gente ter uma ideia, a dança sozinha seria, uma dança folclórica sozinha seria o frevo. Uma dança de par, junto a gente tem os fandangos, nós temos a valsa, nós temos a quadrilha, que é uma dança junto. Uma dança junto e separado, nós temos os batuques, as sambas de roda. Então isso é muito importante para nós. Especificamente o nosso trabalho, nosso PET 2 vai falar sobre o folclore mineiro, né? um grupo folclórico de Minas Gerais, chamado as Meninas da Sinhá. Esses Meninos da Sinhá, ele é de Belo Horizonte, ele é do bairro Alto de Veracruz de Belo Horizonte. São senhoras da terceira idade que cantam cantigas de roda. Já tem mais ou menos uns 21 anos isso. E esse grupo aconteceu porque eram senhoras da terceira idade que estavam muito sozinhas, muito tristes, e aí elas começaram a reunir na casa da dona Valdete para conversar, tomar um café, e aí começaram a cantar as cantigas de roda que foram passadas para elas quando crianças. E aí hoje elas têm um grupo, as Meninas da Sinhá, é um grupo muito grande, eles viajam o Brasil todo, viajam o mundo inteiro, elas são muito conhecidas porque elas fizeram disso, elas deram a volta por cima. Com a depressão, com a tristeza que elas estavam, elas transformaram isso em uma atividade, né? Então elas começaram a fazer essa festa, a retomar essa festa que elas tinham, essas cantigas e essas danças de roda. Elas fizeram disso um negócio. Então hoje, se você conversa com elas são muito mais felizes, muito mais alegres, e elas gostam de ir para um lado e para o outro, e gostam de viajar, porque essa reunião e essas cantigas de roda, esperar esse trator que estava quase entrando no meu quarto, essas cantigas de roda é muito interessante, e foi através dessa festa folclórica, né, dessas músicas folclóricas, que elas começaram a sair. E então por isso que é importante a gente saber. Olha que interessante a história delas. Elas eram as senhoras que estavam lá no cantinho delas, ninguém queria saber,
e elas então retomaram as atividades através das cantigas folclóricas. A gente não pode esquecer também, esse é um importante, mas no Brasil nós temos ainda as lavadeiras de Almenara, do Vale do Jequitinhonha, que são lavadeiras mesmo que estão lá no rio cantando e lavando as suas roupas e tudo. E elas têm um grupo também, as lavadeiras de Almenara. Nós temos as ganhadeiras de Itapuã, lá na Bahia. E nós temos a Dona Edith do Prato, também na Bahia, que canta cantigas de roda e danças folclóricas. E eu lembrei da Dona Edith do Prato porque quando eu comecei a gravar os vídeos, eu achava aquilo que não ia dar certo. Eu sempre pensei assim, não vai dar certo eu ficar gravando vídeo, ou os alunos mandando o trabalho e tudo mais. E agora, fazendo esse trabalho de vocês, eu lembrei de uma frase muito legal da Dona Edith do Prato, porque a Dona Edith do Prato é uma pessoa muito simples, mas é uma pessoa sábia de comunidade. E a Dona Edith do Prato falava uma coisa muito interessante: se você tem boa vontade, não tem como dar errado. Ela usava sempre essa frase. Ela falava isso como se fosse o cotidiano dela. Se você tem boa vontade, não tem como dar errado. E aí eu lembrei disso hoje, na hora que eu fui falar sobre as danças folclóricas e as pessoas que transmitem o folclore, lembrei do Dona Edith do Prato. Então, lembrem vocês, alunos do 9º ano, se você tem boa vontade, não tem como dar errado. Então, faça seu trabalho. Faça as suas atividades, estude, porque não tem como dar errado, tá bom? A primeira pergunta do nosso trabalho, ele se refere ao texto. Então ele quer que você explique com suas palavras o que são danças folclóricas. Então, para vocês, o que é uma dança folclórica, tá? Na segunda pergunta, onde geralmente acontecem as apresentações de danças folclóricas? Então, onde que acontecem as danças folclóricas? Na verdade, as danças folclóricas, elas começam a acontecer no meio da comunidade, na rua, nas praças, nos largos. Ela não acontece em lugares fechados, porque se é uma dança folclórica, ela é da comunidade, ela é do povo. Então, é uma dança que é da rua, tá? É uma dança para o povo, da cultura de um lugar, mas ela acontece fora desses espaços, ela acontece em espaço público. Na terceira pergunta, agora que vocês conhecem a história das meninas da Sinhá, escreva uma produção de texto e durante essa produção, a elaboração do texto, faça uma reflexão sobre a capacidade de transformação que a arte tem e a importância da expressão corporal, do canto e da dança para essas mulheres do projeto idealizado por Dona Valdete. Então, Dona Valdete foi a que criou as meninas da Sinhá. E ela era também uma senhora da terceira idade, ela que fazia conversa com essas senhoras da terceira idade, e aí ela começou a fazer cantigas de roda e cantigas de roda com essas senhoras. Então, assim, qual foi a importância? Eu quero que vocês escrevam por que foi importante para essas senhoras da terceira idade resgatar essas cantigas de roda e resgatar essa expressão das danças circulares, né? Por que isso foi importante para elas? Então eu quero que vocês pensem, reflitam, lembrem de Dona Edith do Prato. Se você tem boa vontade, tudo dá certo, então vai dar certo para vocês, vai dar certo para todos nós. Que você tenha uma boa semana e um bom trabalho, e eu espero as atividades de vocês. Um bom dia e uma boa semana.